Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou ontem, domingo, 20 de abril, a primeira rodada da Bezinha, a popular Bezinha, a última divisão do Campeonato Paulista. Lembrando, a Federação Paulista considera a primeira divisão A1, A2, A3, A4 do Paulistão, perfeito? E aí, aqui seria a quinta divisão, antigamente B1, B2 e tal, a quinta divisão, a Federação Paulista considera como segunda divisão. Então a Federação Paulista chama segunda divisão sub-23, ou seja, jogadores só até 23 anos. Só que neste ano, a federação permitiu que cada clube pode inscrever até 3 jogadores acima de 23 anos. Então você pode ter 3 jogadores acima de 23 anos. Eu vou chamar sempre de Bezinha. Os jogadores, comissão técnica, imprensa, todo mundo chama de Bezinha porque é carinhoso, né? Do que segunda divisão, que na verdade a gente sabe que A1 é a primeira divisão, A2 é a segunda, A3 é a terceira. É só aquela situação para a Federação Paulista de Futebol driblar a CBF naquelas coisas de competições que não podem jogar de segunda divisão, não pode jogar essa competição da CBF. Bom, vou falar da Bezinha e lembrando que a Bezinha são 15 times participantes, 3 grupos com 5 times. Você vai jogar em turno e retorno dentro dos respectivos grupos. E aí, terminando o turno e o retorno, os 2 primeiros colocados de cada um dos grupos, num total de 6, mais os 2 melhores terceiros colocados, num total de 8. Aí nós vamos já para a reta final, para os mata-matas, para a segunda fase, ok? Só para a gente lembrar. E outra coisa, você vai perceber, óbvio, se você tem número ímpar, 5 em cada time, sempre um clube vai folgar por grupo. Por exemplo, o Tupã folgou no grupo 1 nessa primeira rodada, o Independente de Limeira folgou no grupo 2 nessa primeira rodada, e o Ecos de Suzano folgou no grupo 3 nesta rodada. O destaque dessa rodada foi o Leandro. O Leandro tem 42 anos. Já tinha se aposentado em 2019. Começou na base do Santos. Foi campeão com a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos da República Dominicana. Medalha de prata, perdendo a final para o México. E ele, em 2019, parou. Mas ficou jogando na várzea e tal. Faz os seus gols. O que fez o Acizense? Convidou. Ele voltou ao futebol e marcou 2 gols da vitória do Acizense por 3-1 diante do Olímpia. Então ele já é o artilheiro do campeonato, veterano, 42 anos, o Leandro, já que cada time pode ter 3 jogadores acima dos 23 anos. Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, cada novo vídeo você vai sendo avisado. Tem a Bezinha, tem a Série A, tem a Série B, tem a Série C, tem a Série D do Brasileiro. Tem também lá agora a reta final. Já temos o União Barbarense e o Paulista na final da Série A4. Tá tudo lá para você no playlist e você vai sendo avisado, tá? Faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, sua opinião, sua pergunta, sua informação. Me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar e vamos, com carinho, fazer a Bezinha. Bom, vamos começar então pelos jogos do Grupo 1. O Grupo 1 que começou lá na sexta-feira, hoje é segunda, feriado, 21 de abril. Na sexta-feira, dia 18, o Acizense, o Falcão do Vale, recebeu o Olímpia, o Galo, e meteu 3-1. Começou em grande estilo, 352 torcedores acompanharam a partida, e como eu falei para vocês, o Leandro, 42 anos, fez o primeiro gol da competição logo aos 12 minutos, de cabeça, fez 1-0 para o Acizense. Aí depois o Fernando Júnior, ainda no primeiro tempo, fez 2-0 para o Acizense. O Kevin tomou o cartão vermelho do Acizense. O Leandro ainda chegou a fazer 3-0 no 14 do segundo tempo para o Acizense. E o Olímpia, que teve depois o Matheus Barros expulso, ainda descontou com o Vinícius Lopes já aos 40 do segundo tempo. Então, Acizense 3, o Falcão do Vale 3, o Galo de Olímpia 1. Vitória contundente. O Leandro já é o artilheiro da competição. O Leandro, 42 anos, o veterano do Acizense. E o time do Acizense, comandado pelo Jorge Saran, venceu o Olímpia
comandado pelo Paulo Freitas. Eu vou falar o treinador dos times, porque tem alguns treinadores que foram informados errado e pelo menos nas fichas técnicas eu fui acompanhar ali, tem algumas mudanças e eu vou explicando para vocês. Então a Cisense 3 do Jorge Saran, Olímpia 1 pelo grupo 1. E aí no outro jogo do grupo 1, para 152 pessoas, 352 pessoas em Assis, 152 pessoas em Tanabi. Na medida do possível, eu vou pegando o público para vocês perceberem que é um campeonato mais deficitário, com pouca presença de público, mas que vale muito, porque vale 2 vagas de acesso na primeira divisão da federação. E aí você estando na primeira divisão, ou seja, quem vai subir da Bzinha vai subir para 4. Você já pode disputar a Copa Paulista, você já pode disputar qualquer competição da CBF, certo? O Tanabi ganhou da Santa Cruzense por 2-1 na primeira virada do campeonato. Porque o PH para o Santa Cruzense, aos 19 do segundo tempo, faz 1-0. Depois no primeiro tempo equilibrado. O grande problema é que a Santa Cruzense do técnico Peterson Martins teve o Zé Iago expulso, e aí o Tanabi com o Maicon. Maicon também é um lateral, eu até anotei aqui, ó. O Maicon é o lateral do Tanabi, ele tem 24 anos, tem um só. Ele não é veterano que nem o Leandro, que tem 42, mas no campeonato desde o ano passado você não podia jogar, porque era só até 23, agora você pode 3 acima dos 23. Então o Maicon, com 24 anos, que foi inscrito como um dos jogadores do Tanabi acima dos 23 anos, o Maicon empatou aos 28, e depois, aos 38, o Marcelo decretou a virada do Tanabi. Então, Tanabi 2, Santa Cruzense 1, Assisense 3, Olímpia 1. Esse é o grupo 1, onde o Tupã folgou. Então, claro, Assisense e Tanabi, 3 pontos. Santa Cruzense e Olímpia, 0 pontos. E o Tupã, que não estreou, 0 ponto também. Esse é o saldo do grupo 1 nessa primeira rodada. Vamos então para o grupo 2, onde Flamengo e São Carlos, para 454 pessoas, na cidade de Guarulhos, empataram 0-0 num jogo movimentado, 0-0, mas com chances dos dois lados. A principal delas foi do São Carlos, que teve um pênalti ao seu favor. Aí o Jonathan bateu, o goleiro Dodô foi lá e defendeu. E no segundo tempo a mesma coisa, Flamengo teve chance, e o São Carlos, mas, moral da história, o Flamengo comandado, cadê aqui? O Anderson Neblina. 0. O São Carlos comandado pelo João Batista. O João Batista e não o Dayan Wagner, como tinha sido anunciado. João Batista é o técnico do São Carlos. Flamengo 0, São Carlos 0. Perdeu um pênalti, mas arrancou empate fora de casa o São Carlos. No outro jogo do grupo, esse Flamengo e São Carlos foi no sábado. Ontem, o Batatais não jogou em Batatais. O campo do Batatais ainda faltam alguns laudos, acho que da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e aí ele foi jogar no campo do Comercial, cidade vizinha. Quem conhece, Batatais é pertinho de Ribeirão Preto. Então, o Batatais foi jogar no Francisco de Palma Travassos, o campo do Comercial. E lá o Batatais perdeu para o Guarulhos por 2-0. O Guarulhos, que o ano passado tinha abandonado o futebol profissional, voltou esse ano com uma parceria com o Aster. O Aster é um time que faz trabalho de base fantástico, não está no profissional ainda, mas fez uma parceria com o Guarulhos, e aí o técnico não é o Edu Miranda não, viu gente? O técnico é o Fabrício Madeira. O Fabrício Madeira é o técnico do Guarulhos que ganhou do Batatais. O Fantasma da cidade de Batatais, 0. O Índio, o Guarulhos, 2. O que a gente pode falar é que, o Batatais tinha um jogador no banco de reservas. Então não tinha jogador inscrito, não jogou em casa e tal. Deixa o torcedor do Fantasma preocupado esse início. Bom, o Sávio Santos, num chute de fora da área, com um piruzão do goleiro, fez 1-0 pro Guarulhos no primeiro tempo. No segundo tempo, aos 13, aí sim o Diego Cunha, o popular Dieguinho, meteu um paulada de fora da área, mas na gaveta, essa indefensável, fez 2-0. E o máximo que conseguiu o time do Batatais foi no finzinho do segundo tempo, o Thierry meteu uma bola na trave, mas o Guarulhos, jogando em Ribeirão Preto,
fez os seus 2 primeiros pontos. Então, nesse grupo 2, quem folgou foi o Independente de Limeira, Guarulhos líder isolado com 3, Flamengo e São Carlos tem 1 ponto, o Batatais nenhum ponto, perdeu, e o Independente ainda não estreou, certo? E aí a gente vai para o grupo 3, que teve uma curiosidade. A partida Mauá 2, Mantiqueira, lá da cidade de Guaratinguetá 1, ela começou no sábado e terminou ontem no domingo. Como, Ademar? Bom, no sábado, com chuva, começou o jogo e tal. O Mantiqueira fez com o Amaral aos 43 do primeiro tempo. Aos 43 do primeiro tempo, o Amaral fez 1-0. Fez 1-0. Veio intervalo, um dilúvio, ainda voltou o segundo tempo. A hora que tinha 12 minutos do segundo tempo, o campo ficou impraticável, a arbitragem suspendeu, e pelo regulamento da competição, quando você adiar uma partida, ela tem que ser jogada no dia seguinte, às 3 horas da tarde. Então, no sábado, 12 do segundo tempo, o juiz suspendeu o jogo, e o jogo foi para o domingo. Quando o jogo recomeça no domingo, 3 da tarde, estava 1-0 para o Mantiqueira de Guaratinguetá. O Mantiqueira de Guaratinguetá, que é comandado pelo técnico Dado Oliveira. E aí o Mantiqueira começa aos 12 do segundo tempo, 1-0. Porém, aos 26, o Taylor fez 1-1, empatou para o Mauá. E aos 45, o Vitão deu a virada. Aí a segunda virada da competição, o Mauá fez 2-1, o Mauá que é comandado pelo técnico Marcão. Então, lá no Pedro Benedetti, o Mauá virou para cima do Mantiqueira por 2-1. E já na cidade de Mogi, no sábado, União de Mogi e Mauaense empataram por 1-1. O Leozinho, aos 34 do primeiro tempo, fez o gol do Mogi e o Mauaense empatou com o Davi aos 30 do segundo tempo. Em Mauá e em União de Mogi, eu não consegui o público presente, né? Em Batatais tinha 89, em Guarulhos do Flamengo 454, em Tanabi 152 e em Assis 352. Não consegui, se alguém tiver, a gente vai trocando ideias, aí vocês me passam informação. Não consegui o público do Mauá e nem do União de Mogi. Pois bem, então nesse grupo 3, o Mauá é líder isolado com 3, Mauaense e União de Mogi tem 1, o Mantiqueira, que perdeu, não tem nenhum, e o Ecos não estreou. Na competição, o veterano Leandro, de 42 anos, é o artilheiro isolado com 2 gols. E aí, é claro, vamos encerrar nosso vídeo falando da segunda rodada, sempre nos finais de semana, vai começar na sexta mais uma vez. Então vamos lá. No grupo 1, sexta-feira, 25 de abril, 19h30, na cidade de Tupã, o Tupã vai estrear contra o Tanabi. Tupã e Tanabi. E do grupo 1, só no domingo, dia 27, às 10 da manhã, em Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Cruzense vai receber o Assisense. Perfeito? Perfeito. Tupã, que vai ser comandado pelo Wagner Souza, o Vagnão, que comandou o Colorado Caieiras na Série A4. O Tanabi está sendo comandado pelo Davi Zaqueu. No domingo, a Santa Cruzense, que está sendo comandada pelo Peterson Martins, recebe o Assisense às 10 horas da manhã, o Assisense que é do Jorge Saran. No grupo 2, quem vai folgar? Quem vai folgar nesse grupo, então, vai ser o Olímpia do Paulo Freitas. Nesse grupo, na segunda rodada, o Olímpia que vai folgar. No grupo 2, a gente vai ter o São Carlos, do técnico João Batista, na sexta-feira, 19 horas, recebendo o Batatais que é o Mourão. Falaram que era o português, que era o João Carlos e tal, mas na ficha técnica estava Mourão no primeiro jogo, certo? Então, São Carlos e João Batista, na sexta-feira, pegando o Batatais do Mourão às 19 horas. E nesse grupo 2, o Independente fará sua estreia, o Independente do PC Santos vai fazer sua estreia em Limeira, domingo, 10 da manhã, contra o Flamengo de Guarulhos, do Anderson Neblina. Quem vai folgar nesse grupo 2 é o Guarulhos do Fabrício Madeira, certo? E no grupo 3, a segunda rodada, nós vamos ter no sábado, 15 horas em Guaratinguetá, o Mantiqueira, comandado pelo Dado Oliveira, vai receber o União de Mogi, do Marcos Bruno. Mantiqueira e União de Mogi, às 15 horas no sábado. No mesmo dia e horário, ou seja, sábado, dia 26, às 15 horas, em Suzano, o Ecos vai fazer sua estreia, o Ecos comandado pelo Renan Martins, vai fazer sua estreia contra o Mauá
do Marcão. Quem vai folgar nesse grupo 3 é o Mauaense do Fred Freitas, certo? Então, Tupã, Itanabi, Santa Cruzense, Acisense, São Carlos e Batatais, Independente, Flamengo, Mantiqueiro, União de Mogi e Ecos e Mauá farão a segunda rodada da Bezinha. E claro, eu vou acompanhar tudo e na próxima segunda eu venho contando toda a história da segunda rodada da Bezinha, que vai ter os 2 primeiros colocados de cada grupo e mais 2 melhores terceiros colocados se classificando para a segunda fase. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!